Se você foi uma pessoa que acreditou que esse governo teria alguma responsabilidade fiscal, parabéns, você foi enganado. Se você não foi uma dessas pessoas que não votou nesse governo, não importa, você vai pagar o pato igual. Infelizmente, esse governo não tem um projeto para nos levar para a prosperidade. Nós estamos indo para um buraco muito perigoso, um rombo fiscal sem precedentes e sem perspectiva de como iremos reverter essa situação. Os números mais atuais, fresquinhos do forno, demonstram isso muito bem. Temos aqui, olha, com juros de dívida, rombo bate recorde e atinge 1,1 tri sobre o governo Lula. Isso é recorde, 1,1 tri, né? Nós estamos falando da dívida nominal, quando se trata da dívida mais os juros que paga por ela, né? O governo conseguiu fazer uma manobra onde a gente analisa ali déficit e superávit sem considerar o valor dos juros, mas isso é uma ilusão, né, para enganar bobo, né, e eles conseguir tocar. Aí, se você for ver os números aqui, olha, veja bem, nós temos aqui desde a época da Dilma, certo, onde já era a pior recessão, já era um rombo fiscal. Quem não recorda? PIB recua em 3,6% em 2016. O Brasil tem a pior recessão da história, né? Nós já estamos falando de recordes em cima de patamares devastadores, né? Quem não recorda que nós agora talvez ultrapassamos o que foi no auge da recessão de 2016, certo? Então, olhamos aqui, o que a gente acompanhou? A dívida veio, né? Saiu a Dilma, entrou o Temer, conseguiu reduzir a dívida, né? Entrou o Bolsonaro em 2019, continuou caindo, né? Aí viemos com a Covid. Claro, a Covid-21, tudo parou, tivemos que manter o brasileiro capitalizado, né? As empresas vivas, né? Subsidiar as empresas, subsidiar as famílias, né? Seu alimento. Mas foi um período bem curto, né? Temos aqui aproximado um ano, né? Dessa escalada e já conseguimos ir revertendo, onde, olha, iríamos para um caminho nitidamente positivo, que teria seguido a trajetória, né, de corte de gastos anterior, como se não tivesse o Covid. Aí aqui, o que acontece aqui? Entra o Lula, né? E lá vamos nós para nossa escalada, certo? E no final de 2023, já havia quebrado os compromissos, né? Que o arcabouço fiscal se comprometeu a ter déficit zero. Mas continuamos a escalada e estamos batendo um recorde aqui no mês de junho. Então, ao finalizar 2023, tivemos uma promessa que não, 2024 a gente vai conseguir. A culpa foi do Bolsonaro. Sempre nos deixaram no rombo fiscal, né? E aqui estamos nesse crescimento sem fim, né? E o que significa esse crescimento aqui? O que significa isso? Esse aumento da dívida acoplado à taxa de juros, né, que a gente paga sobre a dívida. Primeiro, a taxa de juros está alta porque é um risco, certo? Sempre quando é um risco, quem está emprestando dinheiro tem um risco. É sempre risco-benefício. Se o país oferece uma insegurança jurídica e o risco é maior, os juros é maior para você emprestar seu dinheiro. Então, vemos que o governo, ele não tendo um projeto real, não tendo um caminho, um método
para trazer prosperidade, né, para conseguir pagar seus investimentos, para conseguir gerar riqueza dentro do país, ele vai e pega dinheiro, né, emprestado, né? E veja bem, o cidadão que está emprestando esse dinheiro para o governo, através, né, da renda fixa, né, através ali do Tesouro Direto, ele está deixando de investir em projetos que rendem, está deixando de empreender, está deixando de ser empreendedor, de botar o dinheiro dele para gerar riqueza, gerar produtos de todas as formas. Então, está tirando o dinheiro da iniciativa privada, onde as pessoas poderiam estar investindo em empresas, que sejam suas próprias, através da Bolsa de Valores, ou através de investimentos mesmo, naquilo da sua profissão, está deixando de investir nisso para investir na renda fixa, na promessa dos juros do governo. E o que acontece? Quando esse dinheiro vai para a mão do governo, a gente sabe que é uma gestão ineficiente. Assim, a gente sabe que uma obra que seria 1 bilhão no setor privado pode custar 30 bilhões na mão do governo, porque ali tem uma série de pessoas que têm que se beneficiar dessa obra. É uma ineficiência, é uma falta de responsabilidade. A pessoa, quando é um funcionário público, está com seu emprego garantido, ela não tem que ser eficiente com o projeto. Ela quer, de fato, beneficiar seus colegas. Agora, se você está numa iniciativa privada e você tem um valor para gerir, você tem que mostrar resultado, ou você não está garantido sua vaga. Você tem que, como um profissional, você tem que executar da melhor forma. Você tem metas, porque senão sua empresa quebra. O governo não quebra, ele vai e pega mais dinheiro. Então é isso que o capitalismo força as pessoas a ser superior. Força as pessoas a trazer soluções, ser mais eficiente, produzir mais. Então nós vemos aqui um governo que suga o dinheiro da iniciativa privada para si e sabemos que é um dinheiro mal gerido, né? E, paralelo a isso, o que acontece? Um dinheiro mal gerido, né? Um dinheiro que, assim, você só tem X números de produtos no mercado, você só tem X números de carne de boi físico, você só tem X números de peixe, de produtos que é consumido, né? Farinha de trigo, etc., né? Mas o dinheiro circulando não é fixo. Tem N mecanismos que o governo pode utilizar para injetar dinheiro na economia ou tirar dinheiro. Então, isso é uma questão da gestão. É uma questão que está no controle do governo. Então, dessa forma que ele vai pegando dinheiro e inserindo sem conseguir ser eficiente, porque, óbvio, se você insere dinheiro em alguma coisa que é eficiente, produz, gera o produto, gera o resultado, então você consegue, através desse resultado, desse produto e essa eficiência, esse investimento, né, se ele funcionasse, gerar o recurso. As energias geram recursos que compensam essa injeção. Agora, uma vez que você está ingerindo dinheiro e você não está sendo eficiente, você está sufocando a economia com muito papel e pouco produto proporcional. Isso gera inflação, porque sendo mais papel do que produto, entende? O produto gera inflação, aquilo sobe o preço, certo? Assim, isso vai para outro vídeo, né? Falar de inflação e tal, mas isso é uma forma simples de entender. O governo pega o dinheiro e não consegue ser eficiente na mesma proporção. Isso gera inflação. Gerando a inflação, gera alta despesa para as empresas que ali existiam. Então, o resultado disso é que a gente vê recorde em recuperação judicial. Nós estamos vendo hoje um número aumentado, 71% em comparação a 2023 já. Ó,
Recuperações judiciais batem recorde no primeiro semestre. São empresas falindo. Empresas indo para o Bleo, batendo recorde. Tá? E nós temos aqui o gráfico que mostra claramente como isso vem acontecendo, né, historicamente. Sabe? O aumento e a redução proporcional de número de recuperações judiciais. Grandes empresas quebrando. Tá? E você vê aqui por ano. E nós temos aqui a tabela onde podemos separar por governo. Nós vimos lá o desastre. Olha o aumento de empresas em recuperação judicial. Aí entrou o Temer, conseguiu reduzir 25%, mas uma redução de 25% daquele aumento tanto foi um passo, né? Mas estabilizou ali e depois aumentou 9%. Aí entra o Bolsonaro. 4 anos seguidos de redução de recuperação judicial, de empresas falindo. 4 anos seguidos do país no rumo certo. Tivemos a pandemia, 2020. Mesmo assim, tivemos um aumento em relação ao ano anterior de empresas quebrando numa pandemia. Eu só fico pensando, imagina se o país estivesse na mão do PT em plena pandemia. Rapaz. Infelizmente, tivemos a pandemia e não podemos dar um passo mais largo dentro do governo Bolsonaro. Mas temos aqui, olha, e aí 24% e 14%. Entramos no governo do amor, né? Do ódio e do bem, né? 50% de aumento na lapada de recuperação judicial. Empresas, né, tentando sobreviver. E agora, em 2024, um outro aumento significativo, em cima do número que já havia sido aumentado, 50%, em cima daquele número, em relação àquele número, mais 70% de empresas em recuperação judicial. Esse governo não tem um plano para o país. Ele tem um plano de gastância. Consegue bater recorde em arrecadação, porque ele tem que arrecadar mais para justificar os gastos, através de taxação, ressuscitando impostos de todos os tipos, né? Lembrando que o governo Bolsonaro conseguiu ter resultados positivos ao retirar impostos, conseguiu reduzir impostos de mais de 4 mil produtos, né? E assim você consegue deixar as pessoas trabalhar, consegue deixar, né, a economia girar. E o que a gente vê aqui é ao contrário, a política é de arrecadação através de impostos, não através de eficiência e contenção de gastos, né? E aí nós estamos aqui, voltando para o primeiro gráfico, 1,1 trilhão de déficit. Qual é o plano? Qual é o plano? Então, para vocês que votaram no governo do amor, muito obrigado. Vamos afundar todos juntos e torcer para isso passar logo. Não deixa de deixar seu like, se inscrever no canal, apoiar esse projeto que está trazendo conteúdo sobre política e economia real, na veia, com dados, sem falácia, sem narrativas. Até a próxima!